Nesse vídeo eu vou te falar sobre os 4 principais pilares para um bom atendimento no WhatsApp que vai garantir uma taxa excelente de conversão dos leads que chegam organicamente através do seu perfil ou daqueles que chegam através do tráfego pago, caso você execute tráfego pago no seu negócio. Então já pega papel e caneta, faça suas anotações, sem enrolação e vamos direto para o conteúdo desse vídeo. Então a gente já vai começar falando do primeiro pilar de um bom atendimento no WhatsApp, que se trata da abordagem. Certo, Jean, mas como é que eu faço uma boa abordagem? Como é que eu abordo meu cliente da melhor maneira? Seja ele vindo do orgânico, seja ele vindo do tráfego pago, como é que eu faço essa aproximação do cliente quando ele me chama no WhatsApp? Bom, e aqui a gente pode partir do básico, né? Se apresente, mostre ele interesse no que o seu cliente diz. Se ele manda uma mensagem automática que veio do anúncio, introduza ali talvez um assunto, né? Pergunte ali como você pode ajudá-lo, se ele procura algo específico, mas antes disso, né, se apresente, fale o seu nome, diga que você está ali pronto para atendê-lo, pronto para solucionar o problema que esse cliente tem, né, a dor que esse cliente tem. Então, antes de qualquer coisa, se apresente, diga seu nome e logo em seguida já faça esse gancho com a primeira mensagem que ele enviou. Se caso ele mandou uma mensagem automática, né, vinda de um anúncio, introduza você o assunto, né? Então pergunte como você pode ajudá-lo, se existe alguma dúvida em específico que ele queira tirar, ou se o cliente já mandou alguma dúvida, né, na primeira mensagem, responda essa dúvida, né, e deixe claro ali, né, que você quer ajudá-lo, né? A sua intenção não é propriamente vender, mas faça uma escuta ativa do que o cliente está te perguntando, do que ele quer saber de detalhe a respeito do produto, antes de passar para o próximo passo. Bom, Jean, e qual que é o próximo passo nesse processo? Bom, aí a gente já vai falar sobre o segundo pilar. A gente está falando aqui sobre a condução. Bom, e para falar sobre condução, eu quero deixar para você aqui uma frase que é muito importante e que eu digo para os meus clientes, que é a frase chave sobre atendimento no WhatsApp. Quem pergunta é quem tem um controle da conversa. Independente do contexto, tá? Faça você as perguntas. Você, atendente, é você que pergunta ao cliente o que ele precisa, qual cor mais agrada, qual o tamanho dele, para que você tenha o controle dessa condução. É você que quer levar o lead do ponto A ao ponto B, tá? Então faça você as perguntas. Seja você interessado pelo problema, pela situação do seu lead, né? Pelo desejo dele. Quando a gente fala aí sobre produtos de desejo, né? Seja você interessado no que o seu cliente quer, no que o seu cliente precisa. Então, nessa segunda etapa de condução, faça perguntas e crie conexão com o seu cliente, né? E aí a gente já pode se basear, talvez, na primeira pergunta que ele fez, né? Lá no processo de abordagem. Se ele já chegou no WhatsApp com uma dúvida, responda essa pergunta e faça uma outra pergunta linkada a esse desejo logo em seguida, tá? Sempre finalize as suas respostas com uma pergunta direcionando, né, o cliente ali para o fechamento, tá? Por isso que a gente chama essa etapa de condução. Através de perguntas é que você vai conduzindo o cliente sobre o nível de consciência dele sobre o seu produto e serviço e também mostrando para ele que sim, você é a melhor solução, você é a melhor opção e por isso ele deve fechar com você, por isso ele deve fechar a compra com você, tá? Então, nessa etapa de condução, é extremamente importante que você faça as perguntas e crie essa conexão com o seu cliente. Mas como eu pontuei anteriormente, não pergunte qualquer coisa, tá? Faça uma escuta ativa do seu cliente, preste atenção nas respostas que ele te dá e faça perguntas linkadas a essa resposta, a essas respostas que ele te deu anteriormente. O seu cliente ele vai te dizer o que ele quer, da forma que ele quer, basta você identificar na conversa esses pontos, né, e fazer perguntas que estejam diretamente linkadas ali à necessidade do cliente. Assim ele vai se sentir confortável em abrir com você, né, quais são realmente os desejos, as necessidades dele, e aí você vai conseguir fazer uma condução muito mais direcionada e muito mais efetiva, escutando, né, lendo ali as respostas do seu cliente e também fazendo as perguntas certas no momento certo. Aqui no pilar da condução eu gosto de utilizar também uma técnica chamada espelhamento, tá? E para que serve o espelhamento? Muitos clientes me perguntam, Jean, eu mando áudio, eu posso mandar emoji, eu posso mandar figurinha? E quem vai te dar essa resposta é o seu cliente, é o seu lead, tá? Então preste atenção em como ele se comunica, preste atenção em como ele te responde. O seu cliente usa emojis? Use emojis também. O seu cliente te mandou uma figurinha? Mande uma figurinha também. Espere uma ação dele para que você responda a essa ação
com algo compatível, né? Para que vocês estejam na mesma frequência e o cliente sinta essa conexão, né? Caramba, eu mandei uma figurinha, ele me respondeu também. Então isso já vai gerando ali uma conexão mais próxima, né? Entre você que está atendendo e a pessoa do outro lado que está ali buscando uma informação sobre o seu produto ou serviço, que está interessado em comprar, mas aí você precisa realmente fazer esse alinhamento de frequência. Então, se você manda áudio, se você envia figurinha ou se você manda emoji, quem vai te dar essa resposta é o seu cliente. E cada pessoa individual tem ali o seu meio de se comunicar, tá? Então, sempre esteja atento a esses sinais que o cliente te dá durante essa condução. E agora, antes de falar da terceira etapa, eu preciso te falar como é que funciona normalmente um processo de venda pelo WhatsApp. Quando a gente chega no ponto da condução, essa conversa pode caminhar para 2 cenários diferentes. O primeiro cenário é o cenário da finalização, tá? Que é o que a gente vai tratar agora. E o quarto cenário é o cenário do follow-up. Então, guarda esse termo aí, follow-up. Daqui a pouco a gente vai desdobrar um pouco mais a respeito dele. Mas, digamos que você fez a condução ali da maneira correta, o cliente se sentiu seguro, o cliente está no momento de compra e ele quer finalizar a compra com você. Então, a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa da finalização. Bom, e aqui na finalização você está buscando o sim definitivo do seu cliente, né? Você quer que ele efetue a compra, que ele de fato ali finalize a compra com você. Então, aqui a gente vai buscar o sim do cliente. E para isso existem algumas perguntas que a gente separa para essa etapa final, né, do atendimento, e que você pode adaptar ao seu contexto, é claro, para que você tenha aí esse artifício na mão para te ajudar a conduzir melhor o cliente para essa etapa de finalização. Qual que é a pergunta que vai conduzir o seu cliente para o sim definitivo, né? Se ele vai realmente comprar de você? Ao finalizar toda a parte de condução, você pode simplesmente perguntar para o seu cliente, tratando ele pelo nome. Cliente, essas soluções que eu te apresentei aqui, estão de acordo com o que você está procurando? Isso já vai acender uma luzinha na cabeça do seu cliente, ele vai refletir sobre toda a conversa que vocês tiveram, e aí ele já vai poder tomar essa decisão, já vai te responder com um sim. E aí depois dessa devolutiva do seu cliente, você entra com uma outra pergunta. E como você prefere fazer o pagamento do produto, à vista ou parcelado? Então perceba que aqui você saiu de um ponto onde você explica sobre o produto, explica sobre o serviço, e já entra em um ponto onde o cliente encontrou a solução dele, que é você, que é o seu produto, e agora você só precisa confirmar com ele o formato de pagamento. Tá? Então aqui você, em 2 perguntas simples, você já conseguiu tirar o seu cliente do ponto de curioso, de alguém que está buscando ali entender melhor o que você entrega, e já o conduz para o ponto do fechamento. E se o cliente te disser não, o cliente responder que não, ainda não é essa opção, ainda não é a melhor solução, aí você volta para a etapa de condução e pergunta ele novamente. Ficou algo não muito claro a respeito do nosso serviço? Existe algo que eu possa esclarecer para você? Alguma dúvida que eu possa estar respondendo? E aí você volta à etapa de condução, você dá atenção para o seu cliente, entende realmente o que ele busca, e aí depois que você concluir essa etapa, retorna para esse ponto. Então, cliente, o nosso produto é exatamente o que você procura, é o que você precisa no momento, e já entra mais uma vez. E como você prefere fazer o pagamento? À vista ou parcelado? E aí você entrega ali as suas soluções a respeito de pagamento, né? As formas de pagamento que você entrega na sua loja, no seu negócio. É claro que dependendo do nicho, né, esse processo ele é mais rápido, né, ou mais lento. Quando a gente fala de um ticket médio mais alto, ali por volta de 500, né, a partir de R$500, vamos colocar assim, a gente precisa de um pouco mais de elaboração, tanto na parte de condução quanto na parte de finalização. Agora, quando a gente fala de um ticket médio um pouco mais acessível, então a gente pode partir para uma coisa um pouco mais direta, né? Se o cliente pergunta, por exemplo, a gente falando sobre óticas aqui, né? A gente pode já partir para a parte de finalização, né? A condução e esse entendimento do cliente sobre a solução já estão definidas, né? Óticas, por exemplo, não tem muito para onde fugir, né? São armações e lentes que são vendidas, o cliente está buscando ali realmente sobre a melhor condição de pagamento, ou talvez uma entrega que faça sentido com a atual situação dele, com o atual cenário dele, ou proximidade, né? Endereço. Então, tem certos pontos que já estão muito bem definidos. O cliente ele só precisa saber sobre realmente as facilitações no pagamento. Então, esse processo ele fica muito mais curto, tá? Agora, quando a gente fala de produtos com um ticket médio um pouco maior, aí realmente demanda mais atenção, demanda que você realmente
faça uma condução ali com perguntas mais elaboradas, mais específicas, para que o cliente ele entenda que você de fato vai conseguir atender a demanda dele. E aí agora voltando para a quarta etapa, né? Lembra daquele termo que eu falei, o follow-up? Bom, e o que significa follow-up de fato, tá? A tradução desse termo nada mais é do que acompanhamento, tá? Então fazer um follow-up é fazer um acompanhamento do lead. Então, se caso o lead ele não te respondeu, por algum motivo ele parou de te responder, faça ali alguns pontos de contato com ele durante a semana para que você reative esse lead e aí você tem essa resposta dele a respeito do produto que foi apresentado ou do serviço que foi apresentado. Bom, e a minha sugestão é que você faça pelo menos 5 pontos de contato com o seu cliente antes de descartar esse lead, tá? Antes de você ter essa conversa como encerrada, como alguém que realmente não tem interesse no seu produto. Inclusive, vale muito a pena você colocar uma ligação nesse fluxo de follow-up, tá? Então, faça ali 4, 5 pontos de contato. E por último, antes de descartar essa conversa, liga para o seu lead. Acontecem N coisas, né, durante o dia, durante o cotidiano da pessoa. Ela pode ter esquecido, pode ter se envolvido com outra coisa que demandou mais atenção. Então, faça esses 5 pontos de contato. Insira também uma ligação, porque vale a pena você dar essa última chance para essa conversa, para esse lead, antes de descartar essa conversa. E como fazer um follow-up efetivo, tá? Aqui você pode usar perguntas com um gancho na conversa que você já teve previamente com o seu lead. Então, antes de mandar a mensagem de follow-up, dá um check na conversa, vê qual foi o último assunto que vocês estavam conversando e envie mais uma pergunta relacionada a esse assunto. E uma sugestão que eu dou para você é uma mensagem ligada à solução, tá? Então você vai perguntar para o seu lead: olá fulano, você conseguiu resolver o seu problema? Ou você conseguiu solucionar aquela questão que conversamos anteriormente? Então aqui você já acende essa luz de alerta na cabeça do cliente de que, caramba, realmente eu preciso resolver esse problema, eu ainda não solucionei e essa pessoa tem uma possível solução, tá? Então aqui você já cria um contexto para que você retome a conversa e retome uma negociação com esse cliente. E o outro cenário onde você vai aplicar o follow-up depois de apresentado uma proposta, depois de enviado ali o seu orçamento, o cliente ele vai ficar de te dar uma resposta posteriormente. Nunca finalize a conversa sem determinar quando esse outro ponto de contato vai acontecer. Então, por exemplo, o seu cliente falou: ok, eu gostei da proposta, eu gostei do seu produto, eu gostei do seu serviço, mas eu preciso avaliar com uma terceira pessoa, eu preciso ver com a minha esposa, preciso ver com o meu sócio, antes de fechar com vocês. E aí você vai responder o seguinte: ok, fulano, eu entendo, realmente faz sentido. E quando que eu posso entrar em contato com você novamente para buscar esse seu retorno, para buscar essa sua resposta? Então percebe que mais uma vez aqui você está tomando o controle da situação, você está tomando o controle da conversa. É você quem vai entrar em contato para buscar esse retorno, tá? Nunca termine a conversa dizendo qualquer coisa, estou à disposição, tá? Elimine essa frase do seu vocabulário, porque durante uma negociação, quando você dá ao lead esse poder de te retornar a hora que ele bem entender ou a hora que ele tiver essa decisão, pode ser que ele não te retorne, tá? E você fique com uma conversa em aberto, com uma negociação em aberto, que poderia ter sido fechada com uma ligação ou com um agendamento de contato, né, previamente feito ali nesse momento da conversa. Então, para resumir, o follow-up ele é feito nessas duas situações. Ou quando o cliente para de te responder no meio da conversa, no meio da fase de condução, ou quando, após enviado o orçamento, você fica em aberto ali um retorno dele a respeito de uma terceira opinião. E aí você vai buscar quando esse retorno vai ser feito. E você vai definir dia e horário em que esse próximo ponto de contato vai ser feito para você buscar essa resposta. E se você quer a minha ajuda para fazer esse alinhamento com o seu time comercial e estruturar todo o seu processo de vendas, desde a captação de novos clientes através de anúncios, até essa fase de time comercial, incluindo a fase de follow-up, e aplicando ali automações e outras ferramentas que vão ajudar a acelerar o seu processo comercial, aqui na descrição vai estar um link com um formulário que você pode estar preenchendo e eu vou entrar em contato com você para a gente marcar uma reunião e eu entender exatamente qual a sua demanda, como funciona o seu negócio, qual o seu cenário atual, e a gente vai implementar um processo de vendas efetivo de acordo com o seu negócio. Bom, e se ficou alguma dúvida sobre o processo que eu apresentei aqui, deixa aqui nos comentários, eu vou estar lendo e vou responder a sua dúvida. Não esquece também de deixar um like nesse vídeo se você gostou dessas dicas, se faz sentido o que eu apresentei aqui para você. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção até aqui, te vejo no próximo vídeo.